Olá pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava palestra do nosso ciclo de maratona de cibersegurança. Hoje nós vamos contar com a apresentação do Emanuel Souza, que é engenheiro da Fortinet, com o tema EDR. Só queria até tirar uma dúvida com o Emanuel. Emanuel, você prefere... Hoje a sala já tá com bastante gente, né? Acho que é um tema que atraiu muitas pessoas. E, e aí eu te pergunto o seguinte: você prefere que ao longo da apresentação, tendo dúvidas, já faz ali o apontamento, etc., ou a gente deixa para o final? Bom, na hora que transferir aqui para vocês, pode responder, e aí a gente segue, né, ou interrompendo, matando uma dúvida na hora, ou deixando para o final, e aí, paulatinamente, você vai rebatendo. Tá, Tranquilo? Antônio, por mim tanto faz. A gente pode fazer da seguinte forma, eu vou passar uma breve introdução, poucos slides só para passar para o público aí alguns conceitos básicos aí do nosso EDR. Aí no final dessa primeira parte e entre a demo a gente pode abrir um espaço para dúvidas e depois no final da demo a gente abre um outro espaço para responder essas dúvidas. Aí a gente tem esses dois momentos aí no quebra-sequência. O que Perfeitamente. você acha? Tranquilo, vamos seguir assim. Então, Tá pessoal, joia. tem já a instrução, o pessoal já está na oitava, né? Então já sabe como fazer, se dirige ali no chat ou nas perguntas, né? E pode colocá-la para a gente. Vou te passar aqui agora o controle da sala, Emanuel, e aí você pode seguir por gentileza. Na verdade, Emanuel, você já pode compartilhar, cara. Já Já está posso compartilhar? já tá com Tá, permissão. tá ok. Joia. Apareceu aí para vocês? Apareceu, perfeito. Maravilha. Então, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Emanuel Souza, sou SE do time de canais da Fortinet. É um prazer estar aqui com vocês mais nessa apresentação aí da jornada dessa maratona de cibersegurança da Brasiline, que é um parceiro nosso, com o qual a gente já trabalha há bastante tempo e confia bastante também no trabalho da Brasiline. Eu agradeço também à Brasiline pela oportunidade de nos deixar trazer mais essa mensagem aqui para vocês. Conforme o Antônio já adiantou, o assunto de hoje é o Forte EDR. Eu vou começar com uma breve introdução aqui, só para a gente entender como que o EDR funciona, os principais conceitos, e depois a gente passa aí para explorar mais a demo, explorar a interface, opções de configuração e tudo mais. Peço que mandem as dúvidas aí no chat e a gente vai respondendo aí ao final dessa primeira parte introdutória e também no final aí da demonstração. Então, o FortiDR, ele é um produto, né, que surgiu da aquisição da Ensilo, que já era uma solução de EDR com diversos diferenciais. A Fortinet entendeu que fazia sentido fazer a aquisição dessa empresa com já esse skill na solução, e também que fazia sentido trazer essa solução para integrar com a plataforma de segurança, o Security Fabric, que ela já vinha desenvolvendo há bastante tempo. As soluções de EDR estão mais do que nunca em alta, né? Nunca foram tão demandadas. O interesse por parte do mercado é altíssimo, né? Reflexo dos ataques que estamos vivendo também, não só por conta dos ataques, né? Por conta também do amadurecimento forçado eh, do time, né, da maturidade de segurança das empresas, até para conseguir responder, para conseguir se proteger de alguma forma
desse volume de ataques, né, do aumento da sofisticação, do aumento principalmente do impacto dos ataques nos ambientes das empresas, né? A gente tem, toda semana, é uma grande empresa que aparece na mídia como sendo impactada por um ataque, principalmente de ransomware, né? O ransomware hoje é o principal receio das empresas, né? Ter os ambientes indisponibilizados, ter os servidores, né? Os dados principalmente impactados. Mas a gente tem que lembrar que o ransomware, né? A criptografia é só o final de um processo de um ataque que tem diversas fases, às vezes dura semanas, dura meses, anos aí, dependendo do nível de dificuldade ou nível de direcionamento que o ataque tem. Então, é só para a gente lembrar que o, o principal vilão hoje, né, o que assusta as empresas é o ransomware, mas só que o ransomware ele é o final da linha, né? Antes disso, a gente tem todo um caminho onde a empresa precisa atuar para se proteger contra as ameaças e para evitar que a criptografia em si aconteça, né? Então, isso vem de encontro com tudo que a gente já vem falando durante a maratona, necessidade aí de prevenir também, de ter detecção e resposta em vários pontos da rede, não somente no endpoint, né? Então, voltando para o endpoint, né, proteção de endpoint já não é mais uma commodity. No passado, as empresas contratavam a solução de endpoint muito, assim, sem se preocupar muito com características, né, de recurso, de segurança, se preocupavam em simplesmente marcar lá um checkbox, eu tenho firewall, eu tenho a solução de proteção de endpoint, então era muito comoditizado. Já faz tempo que essa realidade mudou, então hoje solução de proteção de endpoint é peça estratégica, né, na estratégia de segurança das empresas, tem que ser uma solução muito bem pensada, né, dentro de um contexto maior e não simplesmente focado em proteger somente o endpoint, ou se é uma solução que vai proteger somente contra aquelas ameaças tradicionais ou ameaças baseadas em arquivos, ou só focado em prevenir, né? Ele tem que ter o D e o R, tem que ter a detecção e também tem que ter a capacidade de resposta, né? E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, o EDR, ele é uma solução de proteção avançada, né, de endpoint, que detecta e também ele desarma, né, ele desativa aí as ameaças em tempo real. Então, ele combina recursos aí de proteção, detecção e resposta para a gente conseguir proteger o ambiente e de forma mais automatizada possível, né. Então, a gente tem aí um mecanismo de detecção, que a gente chama aqui do pré-infecção, né, a primeira camada de proteção. A gente consegue tem recursos para prevenir, né, para diminuir, por exemplo, a superfície de ataque, e também evitar que algum malware seja executado e, como que já era se desesperar, né, uma quantidade maior de funções pensando aí no pós-execução, né, o que é a característica do EDR, né, detectar algo de errado que possa ter passado pela primeira camada de pré-infecção. O atacante, ele hoje tem diversas técnicas aí que ele pode utilizar para, entre aspas, burlar ou bypassar essa primeira camada. Por isso que existe as soluções de EDR justamente para detectar e responder. Então, o EDR, um outro diferencial do EDR é que ele tem essas duas características aqui combinadas, né, de pré e pós-infecção, e principalmente
no que tange à resposta, né, essa questão da resposta automatizada, diminuir, né, o tempo de detecção e também diminuir também o tempo de resposta, né, são 2 desafios grandes dos times de SOC, e o Forte EDR ele vem para endereçar esse tipo de demanda. Então, trazendo aqui para uma outra visão, ele tem essas duas principais características, né, que é atuar no pré e também no pós-infecção. A gente tem 4 características principais, né, 2 para pré-infecção e 2 para pós-infecção. É claro que aqui dentro de cada um dessas características nós temos diversos recursos. O Forte EDR, ele trabalha com o conceito de um agente, que é o que a gente chama de coletor, que é um processo que roda no sistema operacional a nível de kernel, né, ele é um processo bem como ele não trabalha com aquele conceito de assinatura, e trabalha a nível de kernel, né, só monitorando aquilo que acontece a nível de memória, a nível de interação com o sistema, as interações do sistema operacional. Então, ao contrário das soluções de antivírus tradicional, que está muito mais, digamos que, monitora muito mais o disco, o Forte EDR ele monitora muito mais memória, muito mais interações do sistema operacional com os processos e com aquilo que está acontecendo na máquina. Então é um agentezinho que consome aí 100 mega de memória e não chega a 5% de processamento. Então ele é bastante leve, ao contrário também de outras soluções de EDR que temos aí no mercado. Então vou passar rapidamente por cada um dessas características, né. Então o primeiro passo é evitar, né, diminuir a superfície de ataque, né, e trazer visibilidade, através da visibilidade daquilo que o que existe na máquina. Então, dentro dessa característica de Discover e Predict, a gente consegue, por exemplo, identificar outros dispositivos que estão na rede, que não tem, por exemplo, coletor do EDR instalado. Um exemplo disso é IoT, que são amplamente explorados aí pelos atacantes. E por que faz sentido, né, se preocupar com o IoT, se o IoT não tem o agente do EDR instalado? Porque através do IoT, o IoT pode ser uma ponte, né, para ataque aos outros itens da infraestrutura. Então, ter essa visibilidade daquilo que está em volta do endpoint também ajuda nessa questão de prevenir que algo de errado aconteça. Por exemplo, a gente consegue integrar com o Firewall, por exemplo, uma vez que um indicador de comprometimento ou uma comunicação de comando de controle foi identificado, por exemplo, um IP malicioso tentando interagir com o endpoint, isso pode ser automatizado através do bloqueio de Firewall, criar uma regra dinâmica no Firewall para bloquear aquele IP. Então, não somente o endpoint, mas também qualquer outro dispositivo na rede, seja uma câmera IP, seja uma impressora, seja qualquer outro dispositivo médico que não tenha a proteção do EDR, ele vai se aproveitar da inteligência que o EDR, do Threat Intelligence que o EDR tem, e vai bloquear e vai proteger esses dispositivos, porque o atacante não vai conseguir se comunicar com esses devices também. Ele também ajuda na questão de visibilidade de aplicações e vulnerabilidades, mas eu vou deixar para mostrar isso na prática. Em termos de prevenção, entra toda aquela capacidade de antivírus de próxima geração, mas baseado em kernel. A gente não tem esse conceito de utilizar assinatura. Então, temos aí diversas técnicas para prevenir a execução de malware no dispositivo. Partindo para a parte de pós-execução, a gente tem essa camada aí com foco de detectar e desarmar uma ameaça, né, que por algum motivo conseguiu passar pela camada de prevenção. E isso acontece. Se não acontecesse, não existiriam as soluções de EDR, e não existia, inclusive, tanta solução de EDR igual a gente vê hoje no mercado. Então, detecção e resposta é fundamental.
E, de novo, a gente faz isso a nível de kernel para poder barrar, né? Então, a gente tem várias políticas que vão ter esse objetivo de identificar padrões maliciosos, identificar indicadores de comprometimento, bloquear comunicações, bloquear processos de criptografia, bloquear tentativas de exfiltração de dados. E, por último, uma vez que eu consegui detectar, eu tenho o R, né, que é a questão de responder, remediar, diminuir o impacto que essa ameaça pode ter no ambiente. E o ForteDR ele vai fazer isso de forma automatizada, através de playbooks, através de técnicas aí que vão desde interromper a execução, fazer limpeza de memória, fazer resposta integrada com o Firewall, com o NAC, com outras soluções com as quais a gente consegue integrar, reverter um processo de criptografia. Então, são vários recursos de remediação e resposta que também são características e diferenciais aí da solução da Fortinet. Vocês podem ter observado aqui que em vários dos slides, principalmente na parte de detecção e de resposta, a gente tem aqui várias patentes, né, que são formas, formas com as quais a Fortinet desenvolveu junto aí com o time da Ensilo também, para fazer detecção e resposta. São técnicas aí patenteadas e são exclusivas aí da Fortinet, principalmente esse trabalho a nível de kernel. Temos patentes também da forma como a gente consegue fazer reversão de criptografia. Então, isso são diferenciais aí da nossa plataforma. Falando em integração, agora para terminar, a gente consegue integrar com as soluções do nosso Security Fabric, seja o FortiGate, eu vou mostrar aqui durante a demo, mas também o NAC, para poder fazer o bloqueio a nível de porta de switch ou a nível de Wi-Fi, integração com sandbox, com o analyzer, por também por um workflow aí de orquestração maior, a gente consegue integrar com o nosso FortiSOAR, mas também, né, seguindo a linha dos produtos da Fortinet, apesar da gente ter uma plataforma já bem integrada e completa, a gente sabe da importância de fazer a integração com produtos de terceiros. Então, a gente consegue integrar com outras soluções aí através de API e de conectores ou enviando logs para pacientes terceiros, entre outras soluções. Temos alguma dúvida até o momento, ou Antônio? Eu posso passar para a segunda parte. Não, pode seguir, por gentileza, Manuel. Não houveram perguntas. Maravilha. Então, aqui eu já estou aqui na console do EDR. Isso aqui é o dashboard do EDR. Então, aqui de cara eu já tenho a visão, por exemplo, dos coletores, né? O nosso agente, a gente chama ele de coletor, porque basicamente ele é um coletor que vai tá monitorando tudo que acontece no sistema operacional a nível de kernel e mandando isso para a infraestrutura poder fazer análise, os correlacionamentos e também para gerar essa massa de dados que mais para frente pode ser utilizada para um threat hunting, por exemplo. Então, o coletor, ele é um agente, como eu já disse, super leve, ele consome aí 100 MB de RAM e, sei lá, menos de 1% de CPU, ele é realmente é bem leve. E o kernel driver, né, então ele traz toda a visibilidade daquilo que está acontecendo no sistema operacional, mas isso é toda a visibilidade, mas é visibilidade mesmo de comunicações, de processos, alterações de registros, alocações de memória, criação, deleção, alteração de arquivo, tudo isso é monitorado pelo coletor e ele envia essas informações para a nossa camada aí de core, que vai ajudar na parte de proteção. O coletor, ele, apesar de ser bem leve, ele traz nele capacidades
de resposta de detecção, então ele não é 100% dependente da estrutura, né, de gerenciamento, então ele consegue remediar e bloquear, mesmo quando ele está nesse status aqui, por exemplo, de desconectado, né? Ele tem algum tempo que ele não comunica com a central. Isso aqui é um ambiente de demonstração, então vários SEs têm máquinas com conectores conectados, por isso que a gente tem essa quantidade de conectores que estão aqui desconectados ou não gerenciados. Ele já conectou, mas já tem mais de 30 dias, por exemplo, que ele não aparece na console, ele muda aqui o status. Temos aqui os eventos de segurança, aqui mais já do lado esquerdo. Então, os eventos que são identificados com base nas regras de segurança que nós vamos ver no próximo passo, eles são classificados aqui entre eventos maliciosos ou potencialmente maliciosos, suspeitos aqui. Temos também aqui aquilo que é inconclusivo ou potencialmente indesejado, né, os que a gente chama de PUP, né, Potential Wanted Program, são aqueles programas que podem gerar algum problema na rede, por exemplo, programas de torrent, soluções de proxy, então são eventos desse tipo, né, que tem essa característica, são categorizado como PUP, e aquilo que possivelmente é seguro, mas só que precisa ser investigado. Aqui embaixo, ele traz essa visão também por dispositivo também e por processo, então a gente consegue alternar essa visualização. Aqui, quando a gente ele traz essa visão das máquinas que são mais visadas também, então máquinas ou processos, né, que mais geraram alerta no ambiente, então também ajuda a identificar algo de errado aqui logo de cara aqui no dashboard da solução. Entrando, vamos passar para a parte de políticas, né, que é o que gera toda essa informação, né, as políticas que a gente cria é que geram os eventos que a gente consegue visualizar. Então, aqui na parte de Security Policies, nós temos várias políticas, né, essas políticas que têm esse selo aqui da Fortinet são as políticas que já vêm prontas de fábrica para ajudar e são utilizadas como base para criar as políticas, digamos que customizadas aqui para atender diversas necessidades aí da empresa. Então, aqui eu tenho essas políticas são aplicadas a grupos de coletores, então eu posso agrupar meus coletores por departamento, por geografia, por tipo de usuário e aplicar as políticas de acordo com a característica desse grupo de coletor. Então, eu posso ter várias políticas, por exemplo, de prevenção e execução, mas cada uma delas posso pegar aqui, clonar e criar uma política de prevenção e execução customizada por um grupo de coletor específico. E vamos falar um pouco sobre cada uma dessas políticas aqui. Essa primeira política, que é a política de prevenção e execução, o próprio nome dela já diz, né? Ela está naquela camada, naquele primeiro conjunto lá do pré-infecção. Então, ele vai ter um objetivo, né? Usando os recursos aí de antivírus de próxima geração, né? E não é baseado em assinatura, em prevenir, né, que algum malware seja executado dentro do endpoint. Então, aqui ele tem aqui as técnicas aqui que ele vai identificar e vai tentar bloquear. Por exemplo, aqui, quando ele detecta um arquivo malicioso com base na inteligência que ele recebe do FortiGuard, ele pode bloquear ou pode alertar de acordo com o que estiver configurado, assim como as outras soluções. Por exemplo, a gente pode enviar um arquivo para análise sandbox através da integração com a sandbox, obviamente, e para que esse arquivo tenha nesse nível de análise adicional em tempo de execução, e essa inteligência que é gerada
na análise da sandbox é devolvida aqui para o EDR conseguir bloquear esses padrões maliciosos que foram eventualmente identificados pela análise da sandbox. Uma outra política é a política de prevenção e exfiltração, isso que já é uma política que tem um foco no pós-execução, né, naquilo que foi executado. A gente tem essa política que tem o objetivo de que nenhum dado seja vazado do ambiente. É claro que ele tem vários controles aqui, mas vários mesmos, onde ele consegue identificar padrões maliciosos de característicos, né, de vazamentos de dados, desde do acesso, sei lá, inicial até, por exemplo, a gente tem aqui uma máquina que tentou acessar um domínio ou um site malicioso. Então, ele pode bloquear isso de cara. Isso não é um recurso de web filter tradicional, igual nós temos nas outras soluções, por exemplo, no FortiGate, mas já ajuda, por exemplo, a bloquear ameaças, por exemplo, de uma máquina que recebeu um e-mail com um link, né, para um destino aí malicioso, e quando o usuário for tentar acessar, clicar nesse link e tentar fechar a comunicação com esse IP, com esse domínio, o próprio endpoint já pode bloquear, né? É claro que estando dentro do ambiente corporativo, o próprio firewall também tem a capacidade de fazer esse bloqueio, mas quando o usuário está fora da rede, ele perde essa proteção do firewall e esse recurso, por exemplo, se torna bastante importante. Então, a gente tem diversas técnicas aqui que o FortiEDR ele monitora para conseguir identificar e prevenir aqui o vazamento de dados. Uma outra política que já vem no FortiDR é a prevenção aí contra ransomware. Também é uma política de pós-execução que vai bloquear qualquer tentativa aí de criptografia de disco, né? Então, de novo, o FortiDR ele atua a nível de kernel, então ele consegue identificar, por exemplo, quando um processo ele tenta iniciar um processo de alteração de um arquivo, um processo de criptografia. Quando esse tipo de situação é identificada, o EDR ele cria uma cópia desse arquivo num espaço de memória, e se ele identifica que esse arquivo, que esse processo de alteração é uma criptografia disparada de forma maliciosa, ele consegue interromper esse processo e ele tem uma cópia desse arquivo íntegra para poder restaurar o arquivo de forma que o arquivo não seja comprometido. Então, o objetivo principal dessa política é evitar que a ação do ransomware, que o ransomware consiga criptografar o arquivo. Então, essas duas políticas, né, tanto de prevenção contra vazamento e prevenção de ransomware, usam aí técnicas aí patenteadas pela Fortinet para detecção, bloqueio e remediação dessas ameaças. A gente tem a política aqui de device control. Me sabe também que controle de dispositivo USB é bastante importante, seja ele um pendrive, seja um hub USB, ou uma câmera, um áudio. O atacante, principalmente o ataque direcionado, ele pode usar diversos dispositivos USB, usar a porta USB para tentar atacar uma empresa. A gente sabe que tem diversos dispositivos onde o atacante pode inserir na porta USB, e com base nisso, com base nesse acesso USB, ele conseguiu acesso à máquina, né? Então esse controle de USB é bastante importante.
e faz parte das políticas de controle que a gente tem também. A gente tem aqui também, isso aqui é um recurso novo de Application Control, que permite criar block lists, né, de aplicações. Então, ajuda no controle de execução de aplicações aí dentro do parque de máquinas da empresa. A gente tem aqui a parte de detecção estendida, né? Aí isso já entra dentro de um conceito que vai além do EDR, né? A gente chama aí de XDR, onde a gente consegue correlacionar, né, dados de vários sistemas de segurança, então a gente consegue correlacionar dado de e-mail, de firewall, de NAC, o Analyzer ele entra como elemento centralizador de todos esses logs, e isso pode ser utilizado, por exemplo, num processo de resposta que envolve também o EDR, mas também outros elementos aí que se integram ao ao Security Fabric da Fortinet. Então, isso aqui é um licenciamento à parte, aqui essa parte de XDR é um complemento, né, para essa nossa plataforma de segurança integrada, mas que ele aumenta muito a visibilidade, principalmente a visibilidade do que está acontecendo dentro do ambiente. Aqui, dentro da parte de segurança, né, a gente tem aqui, que eu estava comentando, os playbooks, né, que é a resposta automatizada para os eventos de segurança que são identificados através das políticas, né, que a gente criou. Então, essa capacidade de playbook, ela também é exclusiva aí da Fortinet, então consegue automatizar aí uma sequência de ações para responder aos incidentes. Ah, deixa ele carregar aqui, ele tá um pouco lento, mas ele o playbook, eu vou abrir aqui um playbook, por exemplo, ele permite, por exemplo, que dentro de uma tratativa de incidente, dentro do processo de resposta a incidente, ele tem toda a parte aqui de notificação, eu posso enviar um syslog específico para uma solução de terceiro, para um analyzer, para um CIEM, por exemplo. Posso mandar um e-mail caso uma situação particular aconteça. Dentro da parte de investigação, né, eu identifiquei que algo errado está acontecendo no meu ambiente, eu preciso investigar. Para investigar, qual que é o ideal? Eu isolar aquele endpoint ou isolar um endpoint até que eu consiga investigar e determinar se aquele evento, qual que é a criticidade daquele evento. Então, a gente pode isolar o endpoint usando o próprio collector no nosso agente, então ele vai isolar a parte de comunicação do agente. A gente pode fazer integração com o NAC, então mais para frente a gente vai ver como é que a gente faz essa questão da integração. Ou a gente pode mover esse dispositivo por um grupo de segurança que tem políticas aí, digamos que mais restritiva, né, para até que esse incidente seja investigado e seja tratado para evitar que um dano maior seja causado, né, caso seja um um indicador de um ataque ou algo mais comprometedor para o ambiente. Então, tem a gente consegue automatizar essas ações aqui. Dentro de remediação, a gente pode automaticamente, né, terminar o processo, deletar o arquivo que gerou o evento de segurança, fazer a limpeza dos dados, né, que foram gerados pela execução desse artefato malicioso, e a gente consegue também bloquear um endereço no firewall. Por exemplo, uma máquina, ela foi um evento de segurança e foi identificado que ela estava comunicando com um IP externo.
Então, essa comunicação externa, ela pode ser bloqueada automaticamente no firewall, né, através dessa integração com o FortiGate, né, isso faz parte da questão lá dessa resposta estendida, né, tanto aqui com o NAC, ah, tanto com o NAC aqui, tanto aqui embaixo com o FortiGate. Isso ajuda até naquele caso que eu citei, minha máquina, identifiquei a máquina com uma comunicação maliciosa, mas ok, na máquina eu posso isolar a máquina aqui com o coletor, esse IP provavelmente vai entrar numa blacklist, que eu consigo, vai ser bloqueada, por exemplo, aqui pela uma política de communication control, por exemplo, mas e os outros dispositivos da minha rede? Eh, Quem garante que, por exemplo, o atacante está usando um IP que, entre aspas, não era sabidamente malicioso, e ele tentou explorar meu endpoint, mas já explorou, vai tentar explorar também um outro item da minha infraestrutura, por exemplo, um IoT. Então, essa integração de remediação para bloquear o IP aqui no FortiGate, ele ajuda a proteger esses outros dispositivos. Então, ah, essa integração do, do EDR com FortiGate, ele cria um grupo dinâmico aqui dentro do FortiGate, que pode ser usado uma política de bloqueio, onde ele vai bloquear, por exemplo, todo mundo, e não vai deixar ninguém se comunicar com esses IPs, né. De novo, endpoint, isso pode ser feito direto pelo endpoint, mas aquilo que não tem o agente instalado pode ficar suscetível, né, a essa comunicação. E de novo, para aumentar essa velocidade da resposta, essa integração é fundamental, porque automaticamente isso vai para o Firewall já começa a bloquear. Esse bloqueio, tradicionalmente, ele só ocorreria, né, depois que foi feita toda a investigação, foi verificado que o IP é malicioso, ou até fazer o analista identificar esse processo aqui, comunicou com o IP externo, aí isso vai para o time de Firewall para criar essa regra. Então, esse tempo de resposta é crucial aí para bloquear o, o ataque. Isso pode ser automatizado usando esses grupos dinâmicos, fruto da integração com o EDR. E essa configuração de integração é bem simples, né? A gente tem aqui essa parte de integração, onde a gente tem vários coletores, né? Então aqui a gente faz a integração tanto para a resposta, né, automatizada, também para a integração lá com o XDR, né? Então aqui a gente tem vários conectores, que a gente tem essa quantidade grande de conectores, que de novo é um ambiente de laboratório, então cada SE às vezes vem aqui e integra com o seu firewall, né? Também é um ambiente multi-tenant, né? Então a gente tem várias integrações aqui, mas basicamente que a gente são poucas informações que a gente precisa, por exemplo, para fazer a integração com um FortiGate, com o NAC também. É bem simples de fazer essa integração. No caso da integração de detecção estendida, a gente faz isso através do FortiAnalyzer. Então, a gente já entendeu que um pouco das políticas de segurança, né, como que ele faz para fazer a resposta, né, como é que a gente pode automatizar a resposta. Vamos ver aqui um exemplo de evento, né, que a gente pode utilizar para a gente visualizar como é que isso funciona na prática e também toda a visibilidade que uma solução de EDR traz para para a parte de operação de segurança, também para threat hunting, para um forense, né. Então, aqui eu filtrei aqui para determinada máquina, que eu vi aqui que tem alguns eventos interessantes para gente mostrar. Então aqui ele me fala aqui qual que é a máquina, qual que é o processo que iniciou, né,
que deu origem ao evento, aqui um nome bem sugestivo, mas na prática a gente sabe que o WannaCry não cria um processo chamado WannaCry, mesma coisa o Petya, mas aqui é só para fins didáticos mesmo. Então, temos aqui o nome do processo. Aqui, ele me fala se esse processo é um processo assinado ou não. Então, processos não assinados gerando eventos de segurança já é um sinal aí de alerta, né? Mas a gente tem também casos onde processos assinados, por exemplo, o PowerShell, que é um processo que é assinado aí pela Microsoft, também pode ser utilizado para realizar ações dentro de um ataque, ações maliciosas. Então, o simples fato de ser assinado ou não o fato de não ser assinado é um fato preocupante, mas o fato de ser assinado não garante que tudo aquilo que esse processo está fazendo é legítimo, né? Então aqui a gente tem a classificação do evento, que foi identificado, tem um caminho aqui do processo, né, que disparou esse evento. A gente consegue ver também que a quantidade de vezes que esse processo foi executado aqui dentro desse evento específico, né? Claro que a gente tem aqui vários eventos, mas dentro desse evento específico ele foi executado uma vez. Aqui no lado aqui direito, em History, ele traz aqui um histórico daquilo que foi identificado, por exemplo, esse P que foi identificado como malicioso, eh, foi identificado como malicioso, e o IP que iniciou comunicação, né, através dessa comunicação PowerShell, ele usou aquela regra de integração com FortiGate, então ele foi automaticamente adicionado ao grupo dinâmico lá do FortiGate para bloqueio. Então, se a gente, aproveitando aqui o gancho, vê os dados aqui da execução desse processo, aqui ele, dentro dessa visualização avançada, ele me traz o contexto de execução, né, desse processo. Então, o Explorer chamou um Word, um Word chamando o PowerShell, que já é algo suspeito, e o PowerShell tentou fazer comunicação com esse IP externo, né? Então, cliquei aqui sem querer. Então, esse processo já foi identificado e bloqueado pelo, pelo FortEDR. Então, aqui, e automaticamente o EDR bloqueou, isso foi compartilhado com o FortiGate também bloqueou, então ninguém na minha rede mais comunica com esse IP, porque isso foi barrado no Firewall. Aqui, dentro da parte de análise, né, automatizada, né, ele já faz isso automaticamente, ele traz toda a informação, né, de qual que foi o hash do executável, então já traz isso aqui na console. Qual que é a reputação desse hash, no caso, é um processo legítimo, assinado pelo sistema operacional, tem aqui o Vzinho. Então, isso aqui, nesse caso aqui, não é um problema. Ele mostra que os endereços de memória que foram alterados, né, dentro da execução desse processo, e também as informações de rede, né? Então, ele traz aqui qual que foi o IP e qual que é a reputação. Então, ele faz isso aqui automaticamente e já traz a informação pronta aí pro analista. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, pegar o exemplo aqui de execução aqui do WannaCry. Ele aqui, no caso, ele já foi bloqueado aquela política lá de prevenção e execução, né? Então, já foi bloqueado de cara pela regra. Então, aqui ele te fala, dá uma descrição, né? Por que eh, por que que esse artefato foi bloqueado pela regra de prevenção e execução, e também traz aqui algumas orientações de como que você pode tratar esse incidente, né? Te dá algumas dicas aí de como você pode atuar dentro desse evento.
Tem uma outra informação que é bem interessante que ele traz, por exemplo, como o WannaCry foi barrado, né, pela política lá de prevenção e execução. Mas a gente tem quando a gente fala de pós-execução, né, a gente detecta e bloqueia, ele traz a informação do referente, né, à técnica, o que foi bloqueado, e correlaciona também com as técnicas lá mapeadas pelo MITRE. Então, ajuda a identificar, né, o que esse evento representa dentro daquele ciclo do ataque e traz o link aqui. Se eu clicar, ele vai me levar lá para a explicação da técnica lá no site do MITRE. Então, ajuda também a entender o contexto aí desse ataque. Ah, na tratativa de evento também, às vezes a gente precisa buscar mais informações, né, até para fins de auditoria ou alguma outra ferramenta identificou um indicador de comprometimento, então a gente precisa de fazer, digamos que análise forense, né, daquilo que aconteceu no ambiente. O coletor do EDR, como ele está o tempo todo coletando as informações do que está acontecendo na máquina e enviando para o nosso repositório, a gente tem essa base aqui para threat hunting bem rica. Então, ele te ajuda aqui filtrar por endpoint, por tipo de dispositivo, por tipo de comportamento. Ele já tem esses filtros aqui pré-definidos, né? Que a gente pode criar aqui um filtro de forma bem simples. Aqui ele filtra todos os dispositivos, as ocorrências, né? Desse indicador, né? Que eu filtrei aqui. E ele também permite que seja construído aí um filtro específico por assim, uma infinidade de parâmetros de acordo com a busca aí que o time de segurança deseja fazer na base aí de informações que o Forte ADR coletou. Então, o Threat Hunting ela é bem completo e permite, né, principalmente investigação de segurança, ajuda a identificar o paciente zero, depois que você identifica qual que foi o primeiro indicador de comprometimento, você consegue, pode usar essa solução aqui de Threat Hunting para poder identificar qual que foi o estágio inicial aí do ataque, ou identificar dentro de um processo de investigação algum indicador de comprometimento específico. Dentro da parte de Communication Control, isso agora é uma característica da nossa solução para prevenção na execução, né, tá naquela parte de prevenir, diminuir a superfície de ataque, né, ele traz aqui as versões das aplicações que tem instalados nos dispositivos e faz a análise de vulnerabilidade com base nas versões. Por exemplo, eu tenho aqui Firefox dentro desse ambiente com várias versões e várias versões com alguma nível de vulnerabilidade crítica, né? Então, por exemplo, eu seleciono aqui uma versão do Firefox que ele marcou como crítica, ele me mostra aqui quais são os CVEs que eu tenho para essa versão, né? Então, ele já me traz aqui, também tem um link para a base do MITRE de CVE, e mostra também quais políticas, né? Eu posso criar políticas, por exemplo, para bloquear que máquinas com Firefox versão 85.0.2 não podem se comunicar. Então, isso ajuda também. Me ajuda também a questão de verificar quais os coletores que estão utilizando determinada versão de software. Então, eu já até adiantei a parte da política, e aqui eu posso criar políticas que vão bloquear a comunicação de determinadas aplicações com base nos critérios que eu posso definir aqui, com base em reputação, nível de vulnerabilidade,
por tipo de vendor. Então, enfim, isso pode ser customizado de acordo com cada necessidade, pode criar uma política de comunicação para servidores, uma política de comunicação, controle de comunicação de acordo com o perfil, né, de cada endpoint. Então, isso tudo pode ser customizado e atrelado lá aos grupos de endpoint, igual da mesma forma como as políticas de firewall, as políticas de segurança que a gente viu aqui. Então, pessoal, esse foi um overview assim, bem rápido das principais características, né, aqui do FortiADR. Eu vou abrir agora para ver se teve algum questionamento, alguma pergunta, tanto dos participantes ou também do time da Brasiline, sobre a solução de ADR. Ô, Manuel, nós tivemos uma pergunta do Rodrigo. Se você preferir, acho que é melhor você mesmo ler. Deixa eu procurar aqui. Conseguiu visualizar? Caso eu não consiga, eu leio para você. Question. Ah, vi aqui. Tá, está perguntando se a solução faz integração com AirWatch. Então, ele faz integração com, por exemplo, nativamente com soluções de CIEM, e também tem aquelas integrações com terceiros. Com o AirWatch, especificamente, a gente tem lá dentro lá das soluções que fazem parte do nosso programa lá do Fabric Ready, a gente pode consultar se tem qual que é o nível de integração com o AirWatch ou o que é possível fazer, se não tiver nativo, usando aquela opção de conexão com solução de terceiros. Mas isso a gente pode consultar e o Rodrigo, a gente pode consultar e te mandar essa informação através do time da Brasiline. Aí eu vi aqui que você colocou que muitos dos equipamentos ainda utilizam um sistema operacional legado, né? Que é bem provável que não seja possível instalar o client. Aí perguntou se esses equipamentos poderiam ser uma superfície de impacto para a rede. Com certeza, principalmente sistemas operacionais antigos, apesar de que o EDR ele tem uma lista de compatibilidade bem extensa, principalmente com sistemas operacionais legados, que como ele atua a nível de kernel, né, ele é mais fácil ser compatível com sistemas antigos, né? Porque o sistema operacional muda, mas a forma de interação com o kernel, as técnicas de ataque, de exploração do sistema operacional não mudam tanto. Então a gente consegue manter essa compatibilidade com sistemas mais antigos. Mas, voltando agora para a pergunta, equipamentos sem proteção, com certeza eles são um risco para a rede, porque o atacante, uma vez que ele, por exemplo, conseguiu um acesso remoto para o ambiente, primeira coisa que ele vai fazer é tentar descobrir o que mais ele pode comprometer. E se ele identificar que tem um dispositivo vulnerável, vai ser lá que ele vai usar para atacar. Muitas vezes esse dispositivo tem lá uma interface web, tem uma forma de comunicação que ele que tem exploit disponível, então uma vez que ele conseguiu fazer o fingerprint desse dispositivo, ele vai lá consultar, ver o que ele pode usar para explorar esse dispositivo e esse dispositivo vai ser explorado e vai ser, entre aspas, um ponto cego aí para sua camada de segurança, porque você não vai ter uma solução de segurança rodando nele. Você vai acabar identificando esse dispositivo infectado quando você for fazer uma investigação de segurança mais ampla e vai perceber que esse dispositivo teve comunicação com várias máquinas ou as máquinas. Eu já vi casos que o atacante ele rodou um script na máquina para buscar um artefato que ele conseguiu hospedar, por exemplo, numa console de gerenciamento de servidores, que é IP e tinha vulnerabilidade. Então ele conseguiu carregar um malware lá e nas máquinas ele só
criou o script para chamar esse código que está hospedado dentro dessa interface, dessa console de gerenciamento de um servidor. O Joel Carlos aqui perguntou se o EDR só é totalmente efetivo se o EPP for também Fortinet. Ele está perguntando porque ele tem o FortiGate e o EPP de outro fornecedor. Excelente pergunta. O FortiDR ele é compatível com várias outras soluções, né? De novo, aqui a gente tem o programa lá de Fabric Ready, que são soluções de terceiros que se integram com as nossas soluções. Ele pode coexistir tanto com o EPP da Fortinet, no caso aqui da minha máquina, eu tenho o FortiClient, mais para as funções de conexão, de visibilidade, telemetria, e tenho o EDR para poder fazer essa camada de proteção adicional, mas poderia ser um EPP de outro vendor, né? Não necessariamente Fortinet. Mas lembrando que o FortiDR, ao contrário de outras soluções de EDR do mercado, ele traz aquela proteção pré e pós-execução. Então, a gente tem recursos de EPP também. Não é uma quantidade de recursos ampla, igual a gente tem em outras soluções, que acabam adicionando recursos de criptografia, recursos de patching, né? Ele vai lá e aplica o patching, aqui no caso do EDR, ele identifica a aplicação que está vulnerável e pede a comunicação, mas tem soluções que vão lá aplicar o patching, que aí vão além do escopo aí da solução de proteção de endpoint. Mas ele tem essas duas características de EPP, porque é muito focado em prevenção, né? Prevenção de execução, vai olhar aqui, tentar evitar ao máximo que algo malicioso seja executado, mas e também tem todos os recursos de pós-execução, que são característicos da solução de EDR. Emanuel, eu acredito que as perguntas tenham sido somente essas. Em relação ao Rodrigo aqui de Vila Velha, já o conheço. Rodrigo, se tiver alguma dúvida ainda, a gente pode conversar sobre isso. Pessoal, ainda se tiver, né, ou se por algum momento quiser conhecer um pouco mais da solução, caso você não tenha, né, um contato direto com a Brasiline, com algum AM, você pode enviar um e-mail com sua dúvida, comercial@brasiline, e aí a gente destaca um AM para te atender, acionar o time de engenharia e colocar à disposição para esclarecimentos. Ainda como referência, foi até colocado no chat, se todo mundo quiser dar uma olhadinha, virou case a nível mundial, né, na empresa Mizu, grupo Polymix, case na própria Fortinet, de um projeto que nós fechamos, né, e virou um case de sucesso aí, usando o EDR e o EPP. Então, o link está aí no chat, se o pessoal quiser acessar, é bem bacana, uma matéria que ficou bem interessante. Emanuel, obrigado aí pela participação, Clério falando. Obrigado, pessoal, todo mundo pela participação aí. Obrigado, Emanuel, pelo excelente material, tá? Muito bom. Opa, eu que agradeço, Clério, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, tão junto sempre aí. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Antônio. E aí fica o convite estendido aí para a próxima semana, continuando nossa maratona. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal.